Seguimos com mais destaques de Brasília. Dentre todos esses desafios para o governo, para o Congresso, que a Amanda e o Dantas e a nossa reportagem estão descrevendo nesta quarta-feira, o avanço da medida provisória do governo de reoneração dos 17 setores que mais empregam aqui na economia brasileira é talvez um dos principais. E para a gente falar sobre isso e sobre outros temas também, pautas econômicas, nós convidamos o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, para esclarecer um pouco mais para a gente sobre essas articulações do lado do Congresso. Bem-vindo, senador, bom dia. Bom dia, Líria, bom dia, Rafael. Sem dúvida, um tema, que começa o ano na vitrine, no protagonismo. Eu sou o autor do projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos, projeto que tem gerado essa repercussão tão grande. E eu vi agora também, aqui enquanto aguardava, os comentários da Amanda e do Cláudio Dantas. E o Dantas afirmou, e é a verdade, que o governo deixou a desoneração tramitar por 10 meses no Congresso. Os líderes do governo votaram a matéria, apoiaram a matéria, e depois o governo vem com um veto. Não satisfeito, o Congresso Nacional derruba o veto. E agora, com a medida provisória, Lívia, o que acontece é que o governo está querendo inovar, fazer a derrubada da derrubada do veto. E isso gerou uma repercussão muito ruim no Congresso, muito negativa, o governo tentando impor uma agenda através de medida provisória, ao qual ele não teve votos para sustentar em plenário, e isso realmente tem gerado essa reação. Acredito que o ministro Fernando Haddad fica em dificuldades para manter o seu texto na medida provisória, e a partir da semana que vem os líderes se reúnem com o Pacheco, ou para estimular a devolução da medida provisória ao governo, ou então para aguardar a retomada dos trabalhos em fevereiro e fazer a votação, onde eu acredito que haverá votos suficientes para derrubar a medida provisória em plenário. O recesso acaba dificultando essas articulações. Daí essa informação que o senhor está trazendo, que na semana que vem essas conversas entre Pacheco e lideranças partidárias do Senado e da Câmara dos Deputados, aí sim elas vão avançar. Agora, do cenário que nós temos hoje, senador, qual dessas duas possibilidades, devolução da MP, talvez a apresentação de um projeto de lei ou um acordo dentro da discussão da medida provisória, qual dessas duas possibilidades é a mais concreta no cenário que nós temos hoje? Lívia, o gabinete do ministro Fernando Haddad, ao final do ano passado, à época da edição da medida provisória, nos ligou, pediu que se fizesse uma agenda com ele a partir do retorno do seu trabalho, do retorno ao trabalho após o recesso fim de ano, ali em meados de janeiro, no início da segunda quinzena de janeiro. Porém, se o governo quer realmente sinalizar diálogo com o Congresso, o caminho que nós já viemos defendendo desde o ano passado seria que o governo enviasse proposta de alteração por projeto de lei e não por medida provisória. Era o que a gente falava há pouco. A medida provisória, ela passa uma imagem de imposição de agenda e não de diálogo, e o diálogo seria com um envio de PL. Então, esse tema está muito forte dentro do Congresso Nacional. Seria o caminho de devolução por parte de Rodrigo Pacheco da medida provisória. Porém, o governo procurou se blindar diante dessa situação, trazendo uma medida provisória não exclusiva com desoneração, mas também trazendo outros temas da agenda econômica e que fazem o presidente Pacheco refletir e compartilhar essa decisão com os demais líderes. Então, hoje, se fosse depender exclusivamente do sentimento dos líderes do Congresso, no meu entender, a devolução da medida provisória seria a medida mais defendida. Porém, existem outros temas da agenda econômica dentro desse contexto, e acho que esse diálogo vai encaminhar para essa definição coletiva e compartilhada. O Pacheco não quer, não pretende, claro, ter ele sozinho a decisão sobre isso. Então, muito importante essas conversas a partir da semana que vem, tanto com o presidente Pacheco, com o próprio ministro Fernando Haddad. Senador, há muito tempo o governo vem falando na solução definitiva, nos deem um voto de confiança, falando para o Congresso, não, voto de confiança, porque vem aí uma solução definitiva. Alguém já sabe qual é essa solução definitiva?
Se for depender do governo, a solução definitiva é extinguir com toda a desoneração, né? Reonerar a folha. E é importante fazer a tradução política dessa decisão. A tradução política da decisão da medida provisória é elevar o custo do emprego. Fica mais caro contratar, fica mais caro manter o trabalhador e muitas vezes a solução da empresa ou será demitir ou será alterar, né, pela automação, pela inteligência artificial que está aí, pela robotização, porque contratar o trabalhador de carteira assinada ficou mais caro. Essa é a realidade. O projeto da desoneração da folha de pagamento, Rafael, que tem esse nome técnico, árido, mas na verdade ele é um projeto que dialoga com a vida real das pessoas. É garantia do emprego para quem trabalha, é redução de carga tributária para quem produz. Então, por isso que o governo ficou isolado nessa discussão. Ele é um projeto de ganha-ganha. Ele é apoiado tanto pelo setor produtivo, tanto pelos empreendedores, como é apoiado também pela classe trabalhadora. Os sindicatos foram ao Senado buscar também a prorrogação desse benefício. Então, no nosso ponto de vista, qual seria a solução ideal? Era a universalização da desoneração. Nós queremos que ela chegue a todos os setores, não apenas a 17. Mas entre o ideal e o possível, muitas vezes o possível é o que está ao nosso alcance agora, que é prorrogar o benefício, a política pública para quem já existe. O que o governo prometeu é que nessa segunda fase da reforma tributária, quando será discutido o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio, a desoneração da folha de pagamento estará inserida. Mas qual foi a decisão do Congresso? Vamos prorrogar o que já existe para a gente poder discutir propostas de alteração e aperfeiçoamento. Extinguir, que era o que o governo queria, não dá. O maior desafio do Brasil não é simplesmente arrecadar e arrecadar mais. Gerar emprego foi a prioridade escolhida pelo Congresso quando aprovou a desoneração da folha de pagamento. Amanda Klein. Senador, bom dia, bom falar com o senhor, feliz ano novo. Senador, eu queria saber o que o senhor achou dos vetos, né, do presidente Lula, à LDO, principalmente no que diz respeito ao cronograma de emendas parlamentares. O senhor acredita que como isso repercutiu internamente, esse veto pode eventualmente ser derrubado, essa é a maior probabilidade? E o que o senhor ressaltaria como os grandes projetos, os desafios em votações no Legislativo nesse ano de 2024, lembrando que é mais curto, né, por causa do calendário eleitoral? Amanda, feliz ano a você, claro, e a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham já nesse início de 2024. LDO, tá? É um outro tema paralelo sobre mais processo orçamentário do que necessariamente legislativo. É uma decisão que no Congresso vai ter bola dividida, né? Não tenho dúvida de que a base do governo, o governo vai estar orientando a sua base a não avançar com o tema do cronograma das emendas impositivas, enquanto lideranças do Congresso Nacional, especialmente as duas casas, tanto Câmara quanto Senado, terão essa missão aí de tentar articular os votos para a derrubada. Não será tarefa fácil. Se for para comparar, por exemplo, com os temas, eu vejo o da desoneração da folha de pagamento, eu lidero o União Brasil no Senado, sou o autor do projeto, então a gente via ali uma articulação muito mais forte para poder derrubar o veto da desoneração, como de fato houve uma ampla maioria nas casas. Não será assim na LDO, haverá um cenário de bola mais dividida. E sobre temas protagonistas da agenda legislativa para 2024. Acho que a agenda econômica continua, sim, sendo a principal tema a ser discutido. Em reforma tributária, mais uma vez, no protagonismo, agora com a segunda fase da reforma tributária, imposto sobre renda e patrimônio, e também as famosas leis complementares, né, que foram tão discutidas ali da primeira fase da reforma sobre os impostos do consumo, mas precisa ser regulamentada através das leis complementares que definirão muitos das lacunas, dos detalhes que ficaram ali a ser preenchidos. No tema social, o Cláudio Dantas tem acompanhado de perto, você tem a PEC das drogas, por exemplo, a PEC antidrogas, que eu acho que dentro dessa pauta mais social será um dos protagonistas já do início também dessa legislatura. Dantas? A gente viu aí ao longo de 2023 e já agora, nesse início de 2024, o governo rompendo acordos com o Congresso, vetando matérias
que tiveram apoio da sua base, rompendo justamente acordos que levaram à aprovação dessas matérias. Já tem gente no governo atacando o Congresso, chamando o Congresso de bolsonarista, quer dizer, transformando o Congresso no inimigo perfeito para as eleições deste ano. Eu queria a sua avaliação sobre essa relação. Como é que o senhor classificaria essa relação do Executivo com o Legislativo? Eu acredito que é uma relação de disputa por espaço. É claro que a agenda hoje ela é uma agenda que é compartilhada. Antigamente, a nossa memória recente, né, nos joga ali para os governos anteriores, onde a agenda do Executivo ela era a agenda que pautava as mídias, que pautava a sociedade, que pautava o mercado. Era a agenda do Executivo que era determinante na vida da nação. A agenda do Legislativo hoje ela ganhou protagonismo. Aquilo que é votado no Congresso, né, as pautas que muitas vezes vêm de iniciativa parlamentar, trago, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Ela é de autoria do Congresso, ela tem a cara do Congresso, né, foi de minha autoria, de autoria de um parlamentar. Então, quer dizer, o Congresso priorizou a sua agenda, independentemente da posição do governo, que tem todo o direito de divergir. Mas o governo mostrou que tem uma base para aprovar projetos, aprovou arcabouço fiscal, aprovou bets online, aprovou offshores, aprovou fundos exclusivos, só para falar de temas da agenda econômica, mas alguns o Congresso escolheu para si, a desoneração da folha de pagamento é um deles. Então, acho que continua, né, em 2024 essa disputa por espaço e por agenda, tá certo, dentro da prioridade da agenda da nação, o Legislativo ocupando cada vez mais espaço, dividindo esse espaço que antes pertencia apenas ao Executivo. Então, eu acho que é por aí. E quanto à força do Congresso, eu imagino que os partidos, né, que compõem o Congresso, principalmente aqueles que têm ali perfil decisivo nas votações, é o que estão melhor se preparando para 2024 nas eleições municipais. As urnas em 2024 dirão muito, né, de qual narrativa que está prevalecendo diante da força política no país para 2024. Senador Efraim Filho, muito obrigado pela entrevista para a gente, pela atenção de sempre. Ótimo ano novo para o senhor e voltamos a conversar em breve. Muito bem, não tenho dúvidas aí de que janeiro, já diz aquele ditado que em Brasília de tédio não se morre, né? Então, janeiro que se esperava de férias, pauta mais light, não, temas da agenda econômica já entraram em movimento e irão estar aí protagonizando as manchetes políticas dos próximos dias. E estaremos sempre à disposição para poder participar e trazer a visão como líder da União Brasil no Senado Federal. Um abraço, bom dia a todos. Muito obrigado.